Oi, pessoal. Chegamos à nossa videoaula 7. Nesta aula, a gente vai falar sobre receptores elétricos, tá? É mais uma aula para a gente melhorar o nosso conhecimento. Então, vamos em frente. Então, nessa aula, a gente vai ver o que são receptores elétricos e como que eles aparecem nos circuitos, tá? Então, receptor é isso aí, ó. Todo aparelho ou componente que recebe energia de uma bateria ou de um gerador e transforma isso em outro tipo de energia, faz alguma coisa. Então, por exemplo, o liquidificador, ele transforma a energia elétrica em movimento, o ventilador também. O ferro elétrico transforma isso em calor, energia, né, térmica, e assim vai. Cada um, energia luminosa, cada um de uma certa forma. São representados nos circuitos por um símbolo assim, ó. E parece igual ao gerador, parece somente, tá? Tem algumas diferenças. Então você vai ver que a entrada da corrente é pelo lado mais e a saída é pelo lado menos. No gerador é o contrário, né? A entrada é pelo menos e a saída é pelo mais. Outras diferençazinhas é que o E não é E força eletromotriz, é E linha, força contra a eletromotriz. A resistência interna ficou como R linha e não R, como era no gerador. E a equação do receptor é essa que está escrita aí embaixo, ó, U igual a E' mais R' vezes I. Então tem algumas diferenças em relação ao gerador. Então vamos ver um circuito que contém um receptor. Olha só, 4 baterias associadas em série, 3 resistores e um receptor que no caso aí é um aparelho que tem um alto-falante. Transforma energia elétrica em energia sonora. Esse esquema mostra a mesma coisa que está ali em cima, só que na forma de esquema, né? Então a gente lembra que o gerador, o polo positivo é de onde sai a corrente, o polo negativo é onde entra. Sai a intensidade de corrente I, chega no receptor, entra no polo positivo e sai no polo negativo, tá? Vamos acrescentar valores aos componentes do circuito que foi mostrado anteriormente. Olha só, nós temos 4 geradores de 1,5 V, cada um com uma resistência interna de 0,5 volt. Lembrando que quando eles estão em série, a gente soma o valor das forças eletromotrizes, né? E soma também a resistência interna. Né? Lá os meus resistores são dois de 0,25 ohms, um de meio ohm, e o meu receptor ele tem uma força contra eletromotriz de 3 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Então, fazendo a resistência e a força eletromotriz equivalente, força eletromotriz equivalente é só somar os 4, 1,5, 4 vezes dá 6. E a resistência equivalente é só somar as 4, 2 ohms. Agora, vejam só, a resistência equivalente do circuito, quer dizer, dos resistores, é 1, né? 0,25 mais 0,25 mais meio. Como é que a gente faz para calcular a corrente I nesse caso? Então a gente vai ver uma fórmula que é parecida com aquela que a gente viu na aula anterior. Só que o I igual a E menos E'. Então vendo que o E aqui em cima e o E', eles são subtraídos, um menos o outro. E embaixo, esse símbolo que aparece aqui é somatório dos R, ou seja, somar toda a resistência que tiver no circuito. Olha lá, o E é o E equivalente, o E' é aquele que está lá anotado lá em cima. Os R's, a soma dos R's são a resistência interna equivalente, a resistência interna do receptor
e a resistência equivalente dos resistores que estão no circuito. Então, 6 menos 3 sobre 1 mais 1 mais 2. Dá 3 sobre 4, 0,75 amperes. Então, essa é a intensidade de corrente que percorre aquele circuito ali. Vamos ver mais um exemplo. No circuito ao lado, a intensidade da corrente e os seus sentidos são, respectivamente. Aí, ele dá as respostas, o circuito está ali do lado. Primeira coisa, o gerador é o de maior valor. 96 volts é maior do que o 12, então o 96 é o gerador. O 12 é o receptor. A somatória dos R's, então ele está perguntando, como é que a gente sabe qual é o gerador e qual é o receptor? É pelo valor. O valor maior é o gerador, lógico, é o que tem mais energia, e o receptor é aquele que recebe parte da energia. Então a somatória dos R's, para a gente calcular o I, né, que é o que ele está pedindo lá, vai ser feito por aquela fórmula, I igual a E menos E' sobre a somatória dos R's. Então tá aí, ó, somatória, 3 mais 2 mais 5 mais 2. Todos aqueles que estão lá no circuito. Deu 12. Pela fórmula, I igual a E menos E', sabendo que o E é 96, o E' é 12. E a somatória deu 12, ficou assim, 96 menos 12, 84 dividido por 12, 7. 7 amperes. Então, a intensidade de corrente é 7 amperes. E o gerador tem o maior valor em volts e o receptor o menor. Isso quer dizer que a corrente circula do 96 para o 12, do positivo para o negativo, isso mesmo. No sentido horário, então, né? E terminamos aí, até a próxima aula, pessoal.